Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 3, Corinthians 0. É isso mesmo, tivemos derby neste último final de semana em Barueri. Jogo válido pela 10ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20. Com o triunfo, o Verdão chega a 25 pontos ganhos. Agora é líder isolado do grupo 2 do estadual. Enquanto isso, o rival estacionou nos 22 pontos ganhos. Então é isso mesmo, se você fez as contas, além de ter sido um clássico, um derby, jogo importante por si só, também foi um jogo de 6 pontos no final de semana, né? Quem vencesse iria se isolar da liderança, e claro, foi o caso do Palmeiras, até porque na categoria sub-20, vocês sabem, o Corinthians tem sido um freguês constante, é uma supremacia absoluta do Verdão no confronto, né? Desde 2019 eles não ganham da gente, tá? São 13 derbys desde então, com 9 vitórias do Verdão e 4 empates, freguesia absoluta. Então no vídeo de hoje vai ter os 3 gols do Verdão daqui a pouquinho, além da escalação do técnico Gilmeida Aimberê, entre outras informações importantes, como por exemplo, o Corinthians jogou com o time considerado titular, segundo a transmissão do Paulistão aqui no YouTube, e o Palmeiras, como tem sido de praxe, né, no estadual, colocou o time reserva. Então é isso, cara. O Palmeiras venceu o Corinthians num derby pelo Sub-20, num jogo que o time do Verdão foi um time considerado alternativo contra os titulares do rival. No caso, eles tiveram um desfalque só na lateral direita. O Caipira estava suspenso para esse jogo, mas de resto, segundo a transmissão, eles estiveram com o time completo. Então, cara, resultado gigantesco neste último final de semana. Bom, e o primeiro gol da partida foi marcado pelo Luiz Arthur, aos 46 segundos de jogo. É isso mesmo. Luiz Arthur marca pela 2ª rodada consecutiva, marca seu 3º gol no estadual, e o passe para o primeiro gol palmeirense foi dele. Gabriel Kidani chega à sua 4ª assistência no Paulista Sub-20, é o grande garçom do Verdão na competição. E o Verdão não demorou muito para ampliar. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Alejandro marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Ele chegou recentemente do Goiás e foi titular pela primeira vez. Aliás, Davi Góes, que chegou do Juventude, que é volante, e o Alejandro foram titulares pela primeira vez do Verdão neste último final de semana, logo num derby, e o Alejandro, por sua vez, marcou, repito, seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Parece ser muito bom jogador, já tinha feito gol no Palmeiras pelo Sub-17 do Goiás, pelo Sub-20 do Goiás, e agora continua vestindo verde, né, mas representando o maior campeão do Brasil. Bom, e quem fechou o placar já no segundo tempo foi o Fábio, nosso volante, que tinha dado assistência para o gol do Alejandro, marca o seu gol no segundo tempo. Foi muito bem o Fábio na partida, por sinal, pode jogar como camisa 5, como camisa 8, e ele marca pela 2ª vez no estadual. É um atleta que está emprestado ao Palmeiras, né, mas tem agradado, tem jogado muito, especialmente nessas partidas de Campeonato Paulista. Bom, sobre a escalação do técnico Gilmeida Aimberê, tivemos um time alternativo em campo mesmo, num derby, né? Até porque esse time alternativo vem jogando bem demais na competição, não à toa a gente lidera o grupo 2 do estadual, e não só isso, né? O Verdão tem a melhor campanha dentre todas as equipes dos 3 grupos no Campeonato Paulista Sub-20. Então, no gol atuou o Cauã Lima, na lateral direita o Rodrigo Guedes, na esquerda o André Lucas, na zaga o capitão Thiago, ao lado do João Paulo, que de vez em quando atua como primeiro volante, dessa vez atuou como zagueiro. Vamos lá para o meio campo, onde tivemos o Davi Góes fazendo sua estreia como titular do Verdão ao lado do Fábio, camisa 10 para o Luiz Arthur, e na frente Kidani, Alejandro, também estreando como titular, e também o Rodrigo Aruki. Bom, é verdade que o Palmeiras mandou no derby lá em Barueri. O Corinthians não deu nenhum chute na direção do gol durante os 90 minutos. Teve uma tentativa no final do primeiro tempo, né, um chute que passou à direita do Cauã Lima. No final do jogo, né, quando a partida já estava 3-0 para o Palmeiras, o rival chegou em 2 oportunidades, né, ali a gente vai mostrar até alguns lances daqui a pouquinho, mas de uma maneira geral, cara, o Palmeiras jogou assim muito, mas muito mais bola, principalmente no primeiro tempo, quando abriu 2-0 rapidamente. Então a gente vai assistir os 2 gols do Verdão na primeira etapa. Primeiro o André Lucas rouba uma bola ali pela esquerda, o Kidani faz uma linda jogada com direito à caneta ali, né, e dá sua 4ª assistência no estadual, dessa vez para o Luiz Arthur bater de primeira, nossa camisa 10 abrindo o placar, portanto, na Arena Barueri. E foi um repeteco do primeiro gol do Palmeiras no último final de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também foi numa jogada do Kidani e também foi num bonito gol do Luiz Arthur. Bom, e no segundo gol, aos 10 minutos do primeiro tempo, assistência do Fábio para o Alejandro, nosso atacante conduziu bem a bola, bateu de fora da área, o Cadu, goleiro corintiano, ainda desvia, ela toca na trave, entra,
primeiro gol do Alejandro com a camisa do Palmeiras, logo num derby, né? Que dia especial para o nosso atacante que chega do Goiás, vai ficar mais um aninho aí vestindo as cores do Palmeiras. Verdão tem opção de compra, parece ser realmente muito bom jogador. Bom, no intervalo, o técnico Gilmey Aimeret fez uma mexida, saiu o lateral esquerdo André Lucas e entrou o polivalente Riquelme em seu lugar. Riquelme pode atuar como atacante, como meia e também como lateral esquerdo, que foi exatamente onde ele atuou durante o segundo tempo e foi muito bem, por sinal. Bom, e a segunda etapa seguiu o mesmo script do primeiro tempo, né? Com o Verdão em cima, buscando o terceiro gol, rival chegando só no final, como eu falei agora há pouco, né? Quando já estava 3-0. Então, claro que a gente vai assistir o terceiro gol do Palmeiras, que teve assistência do Giulio, atacante que entrou durante o segundo tempo, e um chute certeiro do Fábio. A bola desviou no meio do caminho, matou o goleiro corintiano. Palmeiras 3-0 em Barueri, diante do freguês Corinthians. E falei, né, do Giulio, atacante que entrou aí na etapa final. Outro atacante que entrou durante o segundo tempo foi o João Paulo Neto, né? Vem sendo chamado assim, até de João Mendonça pelo Palmeiras de maneira oficial, né? Porque nós já temos o João Paulo, zagueiro, na categoria sub-20, e o João Paulo Neto é um atacante da categoria sub-17 do Palmeiras, né? Que ainda não havia estreado pelo sub-20, mas vale lembrar que ele já faz parte do Verdão desde 2015, cara, um dos jogadores da base mais longevos, né? E passou por várias e várias categorias até chegar agora na sub-17, pelo menos ele tem idade sub-17, né? Até porque é nascido em 2008, mas estreou na categoria sub-20 justamente num derby. Bom, e aí eu falei que o Corinthians chegou duas vezes já na reta final, teve um gol que o Bandeira anulou, né? E aí ficou uma polêmica, o Araújo colocou para dentro, muitos corintianos avaliaram que a posição era legal, estava bem no limite ali, né? Como vocês viram na imagem que eu coloquei em câmera lenta, e o próprio Araújo, minutos depois, finalizou, a bola passou à esquerda do gol do Cabo Lima. Então essas foram praticamente as únicas boas chances do rival durante os 90 minutos, claro que totalmente insuficiente para bater de frente com o Verdão. Bom, e se por um lado, neste último final de semana tivemos derby, nessa quarta-feira vamos ter choque rei, é isso mesmo, Palmeiras e São Paulo, nesta quarta de feriado aqui no estado de São Paulo, às 21 horas, de novo em Barueri, tem Palmeiras e São Paulo, agora pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, hein? Então não confundam as competições. Neste último final de semana o derby foi válido pelo Campeonato Paulista da categoria. Então, pelo estadual, o Verdão volta a campo no próximo sábado, às 15 horas, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante pra gente, hypa o vídeo lá embaixo para ajudar na divulgação, e se você quiser e puder, seja membro do nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, sempre dando uma moral gigantesca que eles merecem, né, para as nossas crias da academia. Fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais.